Olá, gente! Oi, oi, oi! Voltamos para continuar contando a sua história, né, filha? Vocês assistiram, se inscreveram, quem não se inscreveu, compartilharam, comentaram, curtiram. E aí, vamos ajudar a gente a divulgar a história da Letícia e poder estar trocando experiência com muito mais pessoas. Inclusive, eu quero contar para vocês que um dos objetivos de eu contar toda a história da trajetória da Letícia é justamente dividir isso com mais pessoas que também passam dificuldades, para a gente poder trocar experiências e tá aprendendo. E se a gente pode ajudar alguém com a nossa história, esse é o nosso objetivo, né, filha? E eu conheci uma mãe, eu sempre tive curiosidade de conhecer mais crianças que fossem deficiente visual e também tivesse o autismo para mim trocar experiências mesmo. E eu conheci uma mãe lá de São Paulo através dos vídeos aqui do YouTube e a gente tem conversado. O filho dela não tem diagnóstico de autismo, mas tem características. Então tá sendo uma experiência muito legal e eu tô muito feliz em saber que a gente tá tendo esse resultado positivo, né, filha? Essa mãe também procurava no YouTube vídeos que falassem sobre isso, que tivessem os dois termos e também não encontrava, assim como eu. Então foi muito legal esse alcance que nós tivemos, né? E continuando a história, gente, eu parei na parte em que nós fizemos a cirurgia, viemos embora e da deficiência visual e vamos seguir a vida, né? Fizemos um exame, nós tínhamos que dar continuidade com os médicos, então ela continuou com o neurologista, um excelente neurologista que acompanhava ela na época. E eu não sei dizer precisamente como que era o diagnóstico, mas assim, ela tinha sequelas no cérebro, tinha lá o resultado dos exames, mas ainda não era fechado. Acho que o médico tinha que continuar avaliando ela crescendo para ver quais que seriam as sequelas. Mas na época veio uma neuro no município que os meus pais moram para atender pelo SUS, e as pessoas falaram: Rudinei, vai lá, ela é muito boa, vai e tal. E eu levei a Letícia, né? Era gratuito, levei lá. Apesar que ela tinha um ótimo suporte de atendimento do médico. E aí, que também atendia a gente gratuitamente, apenas por voluntário, que ajudava a gente. E aí, levei ela nessa neuro. Gente, o diagnóstico dela, que ela deu para minha filha, que a Letícia tinha hidrocefalia. Para quem não sabe, hidrocefalia é aquele líquido que dá aquela água que começa a acumular no cérebro e que tem que fazer a drenagem, colocar uma válvula na cabeça que sai pela urina, e que o caso da Letícia era urgente. Pensa o desespero, gente. Nessa fase ela tinha uns 9 meses, 8 meses, eu não tenho muito uma lembrança exata, mas era mais ou menos isso, uns 8, 9 meses que eu lembro dela deitadinha. Ela tava começando, ela não abria as mãos, ela tinha ainda os movimentos bem atrasadinhos, mas ela segurava a mamadeira com as mãos fechadas e ela gostava mais de segurar a mamadeira com os pezinhos, ela usava muito os pés. Então ela mamava segurando com o pezinho nessa época. E aí, a gente foi desesperada pra capital, pra Porto Velho, né? Eu, meu marido e ela fomos pra lá pra fazer essa cirurgia, né? Ficamos lá num alojamento e, nossa, foi desesperador. E aí internou ela pra aguardar o dia da cirurgia. No dia da cirurgia, a Letícia, que eles vieram confirmar que ia fazer, a Letícia amanheceu com febril, com um pouquinho de febre. E eu falei, bom, eles vão operar hoje porque ela tá com febre. E daí pedi pro meu marido ficar com a minha filha pra mim ir pro alojamento lavar roupa. E lá do alojamento eu liguei pro meu marido, falei, e aí, tá tudo bem aí? Ele falou assim, olha, já tá no soro porque eles vão fazer a cirurgia hoje. Eu desesperei, né? Saí do alojamento, foi a pé, não era muito longe, mas era um pouquinho, mas era a forma que nós tínhamos de ir. Fui, cheguei lá, não queriam deixar entrar, porque não era o horário de troca, mas eu entrei, eu dei um jeito, porque eu fiquei desesperada. Aí consegui eu e meu marido ficar lá no hospital e ficamos o dia todo aguardando a médica vir.
com a neném no soro, sem mamar. Final do dia já, bem final do dia, umas 6 horas da tarde, a médica veio para dizer que não ia mais operar ela porque não tinha mais anestesista. Fazem 14 anos, então não me lembro exatamente, mas porque não tinha mais anestesista, porque o plantão da lata tinha acabado naquele dia, que era para nós irmos voltarmos para nossa cidade, esperarmos o próximo plantão para fazer essa cirurgia. E meu mundo caiu, gente. Eu desesperei, porque como assim? Era uma cirurgia urgente, ela corria risco de vida se não operasse. Eu me desesperei. Comecei brigada no hospital. Foi horrível. E aí, né, conversa vai, vem, briga, e algumas pessoas vieram nos ajudar naquele momento, até que a gente conseguiu 2 neuropediatras para avaliar o exame dela. E, gente, para surpresa, a Letícia não tinha hidrocefalia. Todos os 2 médicos confirmaram a mesma coisa. No exame constava que ela tinha microcefalia. Microcefalia é uma parte do cérebro era um pouco menor, então nessa cavidade onde não tinha a parte do cérebro, era preenchida com água, o que é natural. Se drenasse aquela água, ela vinha a óbito. Então, assim, se tivesse chegado a fazer a cirurgia, ela teria vindo a óbito ou teria ficado com sequelas gravíssimas. E, nossa, naquele momento, na verdade, foi de gratidão por Deus ter nos protegido ela, e eu tive certeza que Deus estava conosco mais uma vez, porque mais uma vez minha filha teve esse livramento de Deus, assim, que é um mover muito grande. E aí, na época, há 14 anos, né, hoje eu teria mais conhecimento, talvez teria feito alguma coisa. Naquela época eu só queria vir para casa e descansar, porque tudo isso é muito desgastante, tanto fisicamente como emocionalmente. Na época nós não tínhamos a estrutura que hoje nós temos, né? A gente era imaturo, novo, então eu só queria vir para casa. E foi isso, gente. Essa foi mais uma história, assim, mais uma fase que nós passamos dentro de tantas coisas que aconteceram, mas mais uma vez Deus esteve conosco, essa preciosidade da mãe aqui. Depois nós voltamos com o neurologista de sempre, na época, e continuamos fazendo os exames. O que o médico nos dizia era: vamos aguardar, ela não tem convulsão, ela não tem nenhum tipo de... não apresentou nenhum outro problema, então é aguardar e ver o desenvolvimento dela. Já encaminhou ela também fisioterapia, ela começou a fazer fisioterapia com 6 meses, ela já fazia. Então era aguardar o tempo, né, ver como que ela evoluiria. E foi assim, tá? Essa foi mais uma história de coisas que nós já enfrentamos nessa caminhada. Então é isso, compartilhe nosso vídeo, né, filha? Comente, curte, se inscreva quem não se inscreveu e ajuda a gente. Ajuda a gente aí, vamos passar um pouquinho da nossa história para mais pessoas que de repente nesse momento estão enfrentando momentos difíceis. Não é isso, filha? Um abração, até a próxima. E não acabou não, gente, tem muito mais história, né, filha? Muita história ainda. Vamos continuar acompanhando a gente aí, tá bom? Abração. Tchau.